Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja convosco. Mais uma noite que nós somos privilegiados de estar na presença do Senhor, na casa dEle, e temos esse privilégio de poder adorar, de poder entregar o nosso melhor. Faça isso essa noite, abra seu coração, com a sua boca, declare louvores ao Senhor, que é merecedor de todo honra e glória. Aproveite esse momento, tire desse momento aquilo que Deus Ele tem nessa noite para cada um de nós. Pai, te louvamos, Deus, e agradecemos a Ti, Deus. Agradecemos, Pai, por esse presente que temos de poder, Senhor, colocar mais um dia, mais esse tempo, Pai, na Tua presença, Deus. Venha, Senhor, sobre esse lugar, pois aqui, Senhor, entoaremos louvores de adoração ao Teu nome. Deus, exaltaremos ao Senhor que é digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, que essa noite seja uma noite de entrega, seja uma noite, Senhor, de renúncia, de transformação, uma noite, Senhor, de restauração, Pai, sobre esse lugar. Deus, Pai, estenda Tuas mãos poderosas sobre a Tua casa. Pai, abençoe os Teus servos, os Teus filhos, Pai, que estão com o coração aberto e quer, Senhor, entregar o melhor para Ti, Deus. Pai, que essa noite, Senhor, Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, Senhor, agindo, Pai, falando conosco, Deus. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê discernimento, Pai, daquilo que nós vamos estar recebendo, que é a Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor desça com o Seu alimento, esse alimento que nós tanto precisamos, Senhor, precisamos ouvir. Deus, não queremos receber, Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Deus, usa, Pai, o servo, usa, Senhor, Pai, a boca dele para falar conosco, Senhor. Usa, Senhor, esse lugar para poder, Senhor, derramar o Teu poder, a Tua glória. Derrama, Pai, sobre nós, Senhor, o que nós estamos dispostos, Pai, a receber. Nos prepara, Deus, e queremos entregar o melhor para Ti, Deus. Queremos, Pai, entregar as nossas vidas como oferta viva diante do Teu altar. Deus, queremos entregar, Senhor, o melhor louvor, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, que possa subir como cheiro suave, Senhor, a Ti. Pai, que essa noite a Tua igreja, ela abra, Pai, o coração para poder entregar o que o Senhor, Pai, merece. Honra, glórias, louvores, adoração. Pai, tudo entregamos nas Tuas mãos. Pai, é isso, Senhor, que declaramos sobre essa noite. As bênçãos do Senhor. Pai, declaramos em nome de Jesus que o Senhor fará grandes coisas sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem o valor. Senhor Jesus.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus. Pra sempre, ó meu Deus. Te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus. Pra sempre, ó meu Deus. E aplauda Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecia. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós somos pecado e dor, em seu amor.
Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. E aplauda Jesus.
paz seja convosco. Feche os teus olhos, falaremos com o nosso Deus. Pai Santo, amado e eterno, como é valioso para nós, Senhor, esta oportunidade que temos, e aqui estamos unidos na Tua presença, nesta noite toda especial, Pai. Este culto que é para Ti, é para louvar, Te exaltar, bendizer e glorificar o Teu santo nome. Aqui está o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, com o coração aberto diante de Ti. Com a Tua palavra nos ensina, somos sacrifícios vivos, santo e agradável a Ti, pois este é o nosso culto racional. Receba, Senhor, o louvor e a adoração da Tua amada igreja, Pai. Também nesta noite o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações, através da Tua palavra viva, Senhor. Esta que uma vez lançada não volta vazia, mas opera maravilhosamente em nosso meio. Que assim seja, Senhor, em mais esta noite. Que a Tua vontade, Senhor, o Teu querer e efetuar venha prevalecer sobre as nossas vidas. Te desejamos, Senhor, ó Senhor Jesus Cristo, Tu és o pão da vida, rios de águas vivas que fluem neste lugar. Manifeste o Teu poder sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não A presença de Deus é real neste lugar. Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Lerei inicialmente o texto base da mensagem, versículo 8. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Depois voltarei novamente nesse capítulo, leremos outros versículos. Até peço que você não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta, para que você possa acompanhar a exposição do texto bíblico. E a palavra do Senhor nos diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Todos digam graças a Deus. Pode tomar seu assento. Amados irmãos, os nossos pastores, reverendo Nilson, a reverenda Sandra,
Eles estão em viagem, teve a convenção nacional essa semana. E mesmo que eles estão distantes de nós, o coração pela fé estão aqui presente conosco. Também estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Estou com a incumbência de transmitir a palavra de Deus, assim fiz de manhã e agora novamente neste culto da noite. Dá um friozinho na barriga, irmãos, porque a responsabilidade é muito grande. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo, está no domínio, no controle de todas as coisas, amém? O tema desta mensagem: Jesus é o nosso melhor alimento. Vou repetir novamente: o Senhor Jesus é o nosso melhor alimento. Amada igreja, nós carregamos uma alegria muito valiosa em nossas vidas. Esta alegria o inimigo tenta roubá-la a todo custo, mas não podemos abrir mão dela por nada. Em qualquer circunstância que enfrentarmos e vivenciarmos aqui nesta terra, temos que conservar com toda firmeza esta alegria e a nossa confissão de fé. Eu sempre digo e reafirmo isso, muito bem alinhado, coerente com a mensagem de hoje, que esta alegria, irmãos, ela está acima de qualquer circunstância. E até aproveito esse momento e digo para você que talvez porventura está triste por alguma coisa que surgiu, ou alguma situação que você tem enfrentado. Eu digo para você, não dê mais lugar a essa tristeza, que ela possa bater em retirada da sua vida neste presente momento, em nome de Jesus, e que seja preenchido na tua alma, no teu coração, a alegria que é ter o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta alegria está acima de qualquer situação. Nós somos felizes, somos alegres, não por viver somente em momentos bons aqui dessa terra. Somos felizes e alegres em meio às adversidades, às lutas e os enfrentamentos dessa vida, porque Jesus está presente. É uma alegria ultra circunstancial, acima de qualquer circunstância. Nada pode roubar isso de nós, a não ser que você abra mão desta alegria. Ela é também cristocêntrica. A nossa felicidade do povo de Deus não se aplica a momentos dessa vida, não se aplicam às circunstâncias e à fase que caminhamos na nossa trajetória aqui nessa terra. A nossa alegria, a fonte dela, é uma pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, que está presente em nosso meio nesta noite, e está presente em nossos corações. Por isso, não podemos abrir mão disso por nada. Nós somos falhos, somos pecadores, temos defeitos, somos imperfeitos, temos fraqueza carnal, fraqueza emocional, temos fraqueza espiritual. Por esse motivo, necessitamos de congregarmos, como estamos nesse presente momento, e assim fazemos durante a semana. Da mesma forma também, o contato com a palavra de Deus, a nossa vida de oração, buscando a face do Senhor, se alimentando de Deus, esta força divina e sobrenatural que nos levanta, nos sustenta. Sempre nos sustentou e sempre nos sustentará diante de qualquer situação. Mas temos que buscar, sermos assíduos na obra do Senhor. Uma noite como essa, assim como foi de manhã, para nós cristãos, é inegociável, irmãos. Não podemos trocar por nada, porque é uma riqueza para nós. Este culto não é para nós, é para Deus. É o tempo que separamos do nosso domingo para Deus, para louvar, exaltar, bendizer o seu santo nome, adorá-lo, cultuarmos ao nosso Deus,
consequentemente nós somos abençoados através da sua palavra, somos fortalecidos, Deus nos levanta, Deus traz cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus exorta, traz a salvação, Ele edifica através da sua palavra e de toda sorte de bênçãos que é derramada sobre o teu povo. Desfrutamos disso, irmãos, e isto é maravilhoso. Eu lerei no mesmo capítulo de 1 Reis, do versículo 19, no capítulo 19, perdão, do versículo 1 ao 7, e é um texto bastante conhecido. A palavra do Senhor nos diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outros tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um destes. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tomou, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te, e come, porque te será muito longo o caminho. Amados irmãos, essa história está registrada aqui no livro de 1 Reis, e nos traz exatamente a trajetória do profeta Elias, grande servo do Senhor, que quando nós lemos um capítulo anterior deste mesmo livro, nós testemunhamos este profeta vencendo os profetas de Baal em um grande desafio, diante de muitos altares daqueles deuses estranhos. O profeta Elias, ele edificou o altar, ele preparou o altar, e o altar que fosse respondido com fogo, este era o Deus verdadeiro, e Deus respondeu com fogo o altar do profeta Elias, e todos testemunharam que o Deus de Elias, este é o Deus verdadeiro. Todos aqueles profetas foram mortos ao fio da espada, diz a palavra de Deus. E Elias acabava de sair de uma grande vitória, uma vitória triunfante, uma grande conquista, de fato lutando por sua fé, e enfatizando, colocando em evidência o Deus verdadeiro e a sua presença poderosa, que sempre esteve com ele. Isso foi maravilhoso. Conhecemos essa pregação, irmãos, é muito poderosa. Mas após essa grande vitória, esta grande conquista, Acabe, o rei, traz ao conhecimento de Jezabel, uma mulher com uma maldade muito grande em seu coração, tudo o que havia acontecido. E esta mulher, com seu coração mau, se levanta contra o profeta Elias e o ameaça de morte, jurando matá-lo, e manda mensagem para ele, e a mensagem chega até o profeta. Este profeta, servo de Deus, mas também um ser humano, com as suas fraquezas, igual nós temos também essas fraquezas. Como eu disse, temos fraqueza carnal, fraquezas emocionais e espiritual. Por isso necessitamos buscar a face do Senhor, termos essa dependência do nosso Deus, se alimentarmos do pão da terra que é o nosso Senhor Jesus, e rios de águas vivas que fluem dentro de nós. Necessitamos dessa dependência de Deus. O tema da mensagem: Jesus, o nosso melhor alimento.
O profeta Elias sente a pressão, irmãos. Diante da perseguição, da mensagem de morte, para preservar a sua vida, se levantou e fugiu. Quando chegou em Berseba, em Judá, deixou ali o seu servo, e aí fugiu sozinho para o deserto, à distância, caminhando por um dia. Assentou-se debaixo de um zimbro, de uma pequena árvore, e ali desejou a sua morte. Disse para Deus: Senhor, já basta, Senhor. E desejando a sua morte, mostrando esta fraqueza, a sua condição humana. Agora, cá entre nós, amada igreja, se Elias, o profeta, passou por essa situação, imagina nós. Isso acontece conosco também. Às vezes, estamos triunfando em um momento de bonança, tudo está correndo perfeitamente, as coisas estão caminhando como desejamos, e de repente, do nada muda, ou saímos de uma grande vitória, e vamos encarar um novo desafio, e é muito comum na nossa mente, que iremos ter o sucesso novamente, como foi da forma anterior, e tudo passa a ser diferente. Nos sentimos pressionados, nos sentimos fracos, desafiados, e às vezes chegamos no nosso limite ao ponto de desistir. Às vezes passamos por isso. Nós temos um limite humano, e às vezes chegamos nesse limite ao ponto de desistir, uma exaustão. Todo ser humano passa por isso. Mas e aí, meu irmão e minha irmã, diante dos exemplos que nós temos na palavra de Deus, vamos sucumbir? Vamos jogar a toalha, baixar a guarda? Assumiremos a derrota? Aceitemos a humilhação na nossa vida, o fracasso? Ou vamos nos levantar? Para nós que servimos o Senhor Jesus, só existe um caminho e uma escolha, e essa escolha é se levantar, igreja viva do Senhor Jesus, é se levantar com a palavra de Deus, é se levantar em oração, com os nossos joelhos no chão, é buscar a face do Senhor, é fazer voto com Deus, é jejuar, é se consagrar, é se alimentar do pão do céu, é beber a água viva, esta que vem de Deus, e nos levantamos na dependência do nosso Senhor, e vencemos. Vencemos, sabe por quê, amada igreja? Não porque fazemos uso da nossa força, do nosso braço somente, ou da nossa inteligência e das habilidades que nós temos. Não é somente por isso que vencemos, não. Nós vencemos porque depositamos a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. E quando Jesus está à frente, irmãos, quando Ele pega as rédeas das nossas vidas em suas mãos, a vitória é certa, porque Ele está presente. Quando Jesus está presente, a vitória é certa. A nossa dependência, ela vem do Senhor. O texto diz: então se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas anteriormente estava desejando a própria morte. Deus enviou o anjo do céu até o profeta, debaixo daquela pequena árvore, e o anjo tocou, e quando ele levantou, ele viu o pão em cima das brasas e a botija de água. E o anjo disse para o profeta Elias: come e bebe. E ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Aí o anjo tocou novamente e disse: Elias, come, Elias, e bebe, Elias. E ele comeu e bebeu e foi fortalecido, e caminhou por 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Sabemos que aquele pão e aquela água, um alimento divino preparado para o Senhor.
E este pão, esta água, nós necessitamos também, amada igreja. Nós temos que ter esse apetite espiritual, se alimentar do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Fisicamente falando, necessitamos do pão da terra. O café da manhã, o almoço, o jantar, tem uns que tem até a ceia da noite, né, irmãos? E é bênção isso, não tem nada de errado. Tem gente, irmãos, que às vezes perdeu o café da tremedeira, né? Ou o almoço, atrasou alguns minutinhos do almoço, só estendeu um pouquinho, já começa a tremer, fica pálido, né? Começa a dar tontura, acha que vai até desmaiar. Esta carcaça aqui, irmãos, este corpo físico, necessita do pão da terra. Mas temos também uma alma e um espírito. E esta alma e o espírito tem que ser alimentado também. Só que não é com o pão da terra que nos alimentamos, a nossa alma e o espírito. É com o pão do céu, que é o Senhor Jesus. E Ele está presente aqui nesta noite, em espírito e em verdade. E muitos já estão sendo alimentados, muitos já estão comendo e bebendo desta água viva, estão sendo fortalecidos na fé. O pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, leremos do versículo 32 ao 35, João 6, versículo 32 ao 35, e as palavras do Senhor Jesus nos ensinam, e o texto diz: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu do pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Estas são as palavras do Senhor Jesus. Um dos apóstolos, dos discípulos, desejou esse pão e disse para Jesus: Senhor, me dá esse pão para eu comer. E ele disse: eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão e beber desta água nunca mais terá sede, porque é um alimento pleno na nossa vida, irmãos. Não é como o alimento físico, o pão da terra, que é temporário, passageiro, momentâneo. O pão do céu, a presença de Jesus é para a eternidade. Ela nos preenche por completo e ela traz uma transformação plena na nossa vida. É um prazer constante que temos, uma alegria, a felicidade constante de pertencer a Deus. Isso é maravilhoso, porque como povo de Deus, diferente do sistema mundano implantado por Satanás, que existem os pratos enfeitados de Satanás, os prazeres passageiros e momentâneos, a alegria, o refúgio de algumas horas, de alguns minutos, ou alguns momentos de prazeres, mas que não preenche o ser humano por completo, e simplesmente passa, o vazio continua, e a pessoa sempre vai buscar, e nunca vai encontrar, nunca vai preencher, porque a única pessoa que preenche a nossa alma é o Senhor Jesus Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não precisamos de química, nós não precisamos do álcool, nós não aceitamos esses pratos enfeitados de Satanás, porque nós temos aquilo que é constante e pleno na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, que nos faz feliz, alegre, que nos ilumina, que realmente nos coloca no caminho certo e nos leva para o céu, para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Este é o pão do céu que sacia a fome e a água que sacia a sede. Também no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, as palavras do Senhor Jesus nos diz:
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Esta água viva, irmãos, está jorrando neste lugar. Quem tem sede, beba. Abra o teu coração, deseje. Tenha fome de Deus. Às vezes, quando eu falo de jejum, de jejuar, eu falo isso. Certa ocasião, um jovem perguntou: pastor, o que é jejuar? Eu disse: jejuar é ter fome de Deus, é abrir mão do pão da terra, abster-se do pão da terra, para se alimentar do pão do céu. E assim devemos fazer: buscar a face do Senhor, ter o nosso devocional diário, envolvidos nas células como nós estamos durante a semana, em casa de paz, nos templos filiais, servindo a Deus onde trabalhamos, testemunhando de Jesus, lá no colégio, entre os vizinhos, diante da sua família, em qualquer lugar que estivermos. Nós carregamos esta joia preciosa e essa presença maravilhosa, e temos para compartilhar e oferecer com as pessoas, para que outros venham se alimentar também, comer desse pão e beber desta água. Isto é maravilhoso, amada igreja. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nunca ficamos desamparados. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. E aqui é uma passagem sobre o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus apareceu ao apóstolo Paulo quando ele estava a caminho de Damasco. E de fato impactou o seu coração, a ponto de transformar a sua vida. Agora o Senhor Jesus aparece novamente ao apóstolo Paulo. Não diante de um momento maravilhoso, de bonança que estava vivendo, mas diante das garras da morte que estavam sobre a vida do apóstolo. O sinédrio queriam matar o apóstolo Paulo. Ele seria preso, iria para Cesareia e depois de Cesareia, navegando até Roma. E antes de ler o texto, irmãos, eu quero trazer à tona, nós não vamos ler, mas eu vou resumir de forma superficial o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. E quando nós lemos o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, nós testemunhamos o apóstolo Paulo, ele escrevendo para os cristãos de Roma, o desejo que ele tinha de ir para Roma, ter com os irmãos. Ele já planejava, ele tinha essa viagem em sua mente, mas jamais imaginaria que iria para Roma como um prisioneiro. Pois foi exatamente nessa ocasião que o Senhor Jesus apareceu a ele e disse, Atos dos Apóstolos 23:11. E na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tende ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E como um prisioneiro diante das garras da morte, Deus não o abandonou, sempre esteve presente com o apóstolo, mesmo diante desta circunstância difícil e desafiadora. O apóstolo sempre confiando na promessa e no sustento de Deus, e testemunhando de Jesus diante de reis, de príncipes, de grandes líderes. No navio que ele estava sendo levado a Roma como prisioneiro, este que veio a naufragar-se, e o apóstolo foi parar na ilha de Malta, conhecemos a história, e junto com os maltenses que conheciam toda aquela ilha, e tudo que existia naquele lugar, o apóstolo Paulo foi pegar um graveto para alimentar a fogueira, e não era um graveto, era uma serpente, uma víbora, que picou a sua mão, e os maltenses já pensaram, conhecemos essa serpente, quem é picado por ela, não resiste, certamente, este servo do Deus vivo padecerá, mas não padeceu, irmãos,
ficou saudável, ficou firme. Deus sustentou. O Senhor Jesus sempre presente, como disse a ele, prometeu a ele: assim como você testificou em Jerusalém, você também testemunhará em Roma. Eu estarei contigo, tende bom ânimo. E ele ficou vivo. E os maltenses aceitaram Jesus, se converteram aos deuses do apóstolo Paulo, e aquela ilha foi evangelizada. E muitos que estavam naquele navio, e o apóstolo Paulo chega em Roma como um prisioneiro religioso, uma prisão domiciliar, mas debaixo do propósito de Deus, e a igreja avançando, os gentios sendo evangelizados, e a vontade de Deus estando presente aqui nessa terra. Na primeira prisão do apóstolo Paulo, ele escreveu 4 cartas, de 13 cartas que foram escritas por ele. As 4 cartas da primeira prisão é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, uma carta pessoal. O propósito de Deus é perfeito quando nós suportamos o processo. Se suportamos o processo, estamos debaixo da vontade de Deus, e o propósito de Deus se cumpre, e Ele é maior que a nossa própria vida. Às vezes não compreendemos muitos caminhos que surgem diante de nós, muita coisa fica confusa ao nosso entendimento, temos essa dificuldade na condição humana que estamos, mas diante de qualquer dificuldade, não deixe nenhuma dúvida minar o teu coração. Creia que Jesus está presente na tua vida, te sustentando, te conduzindo. Se alimente deste pão da vida e desta água viva, e o propósito do Senhor se cumprirá em você e através de você. Queridos irmãos, aqui diz, na explanação do texto, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nunca ficamos desamparados. Paulo, por exemplo, enfrentou muitos desafios enquanto seguia o propósito de Deus para a sua vida. Ele sobreviveu a naufrágios, frio e até a picada de uma víbora venenosa, porque confiou no sustento do Senhor. Também no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9. Eu lerei apenas a parte A do versículo. Este segundo livro das Crônicas nos traz neste texto um pouco sobre a história do rei Asa, um homem que agradou a Deus, que levou o povo a arrepender-se e buscar a face do Senhor. E nessa parte A do versículo, nós testemunhamos que Deus percorre os seus olhos aqui nessa terra. Deus percorre os seus olhos aqui nessa terra. E Ele enxerga corações que realmente são justos, retos e alinhados à sua vontade. Deus busca isso entre nós. Em outras palavras, Deus busca aquilo que é reto na nossa vida. Por isso devemos viver uma vida reta, caminharmos em verdade, sermos honestos, transparentes, leais, obedientes à palavra do Senhor, aos servos de Deus que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, a ter princípios e valores inegociáveis. A palavra do Senhor nos ensina isto. Quando assim cumprimos, somos alcançados pelos olhos de Deus. E o texto diz, os irmãos poderão acompanhar também aqui no telão, e a palavra do Senhor diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus percorre os seus olhos aqui nessa terra, e Ele procura e acha, e Ele se mostra forte para aqueles que realmente valorizam esses princípios, são obedientes, leais, perfeitos à sua vontade. Deus se mostra forte, sustenta, abençoa, ilumina. Ele, queridos irmãos,
está presente em nosso meio, está presente em nossas vidas. Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará. Deus se manifesta poderosamente na vida daqueles que têm um coração dedicado a Ele. Também quero ler o último texto já, para finalizar a mensagem. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 24. Leremos do versículo 16 ao 18. E aqui já é a conclusão da pregação desta noite, irmãos. Ezequiel, capítulo 24, do versículo 16 ao verso 18. Enquanto os irmãos estão achando, quero falar que Deus, Ele sabe o valor que nós temos. E nós somos uma joia rara para o nosso Deus, amém? Ele sabe trabalhar na nossa vida, Ele sabe nos lapidar, forjar, nos preparar, nos faz forte. Ele realmente é perfeito nesse lapidar e nesse trabalhar para conosco. Às vezes não compreendemos algumas lutas que enfrentamos, alguns desafios que temos na nossa vida. Só que eu digo, amada igreja, nada foge do domínio e das mãos poderosas do Senhor. Se amamos a Deus, como diz o texto de Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto, tudo passa a estar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E o texto diz: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás e nem chorarás, e nem correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante, e põe nos teus pés os teus sapatos. E não cubra os teus lábios, e não comas dos pães dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. Irmãos, aqui nós temos a história do profeta Ezequiel, que perdeu a sua esposa, E perder um ente querido é muito difícil, irmãos. Eu sempre, no início do meu ministério, às vezes dava atendimento, ia aconselhando ali a pessoa que perdeu um ente querido, e às vezes via a pessoa fraca, sem forças para se levantar, e imaginava comigo, nossa, eu acho que a pessoa deve estar exagerando um pouco, ela está se entregando muito para isso. Até que no ano 2022 eu perdi meu pai e minha mãe, irmãos, os dois próximos, 1 mês e 10 dias de diferença, perdi os dois. Mesmo que o Senhor recolheu, que o Senhor cessou o sofrimento que estava presente, aceitaram Jesus com os corações entregues a Deus. Mesmo diante disso, a parte humana, irmãos, é difícil lidar. Hoje, quando eu atendo uma pessoa e às vezes vejo alguém diante do luto, da perda de um ente querido, eu consigo compreender o quanto é difícil, o quanto é doloroso. De fato, uma luta diária, que realmente temos que nos fortalecer em Deus. É só o Senhor para nos sustentar e nos fazer seguir em frente. E Deus, irmãos, proibiu o profeta Ezequiel de guardar o luto da sua mulher, impediu dele chorar diante do povo. Deus disse: olha, você vai chorar em silêncio, e você ficará firme no meu propósito. Em outras palavras, sabe o que compreendemos? O propósito de Deus presente na nossa vida é maior do que a minha própria vida, é maior do que a sua própria vida. Se Ezequiel tivesse guardado luto ou se entregado à perca da sua esposa, ele não estaria sendo testemunhado aqui, como este exemplo, que está há milênios, através da palavra de Deus. Em uma certa ocasião, irmãos, estava muito fraco, com muita dificuldade de conduzir as coisas, servindo a Deus.
E às vezes, muitos falam que homem não chora, né? Homem tenta esconder o choro da esposa e chora no chuveiro, né? E às vezes, irmãos, na falta do pai e da mãe, no chuveiro, as lágrimas vinham. E uma madrugada, pedi forças para Deus, com muita dificuldade, servindo a Deus e vivendo luto. Deus falou comigo, irmãos. Deus falou, olha, Adriano, ou você coloca um ponto final nisso, e você conserve a unção que está sobre a tua vida, e siga o propósito que eu tenho através da tua vida e na sua vida, ou você se entrega e você viverá uma vida de derrota. Deus falou comigo, irmãos. Só que você não conseguirá mais seguir em frente, vai ter que pegar outro rumo. E a minha decisão foi colocar um ponto final, cessar as lágrimas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Se alimentar do pão do céu e da água viva. E amada igreja, é para frente que se anda. Guardar aquilo que é bom, aquilo que é valioso, a saudade boa, e caminhar para frente, sendo sustentado pelas mãos poderosas do Senhor. Essa foi a minha decisão, e compartilho essa decisão com muitos que estão aqui presentes. Nada foge do domínio e das mãos poderosas do Senhor, e eu quero trazer uma ilustração sobre isso. Muitos já ouviram, mas a grande maioria não, e eu quero compartilhar. A ilustração de uma mãe que estava bordando um guardanapo, e o seu filho estava em seus pés, e essa criança aos pés da mãe, olhando de baixo para cima. Quando a criança olhava de baixo para cima, ela enxergava a costa do bordado. E a criança questionou a mãe e disse, mãe, que bordado feio este que a senhora está fazendo? Um monte de linhas penduradas, nada dá para compreender, mãe, tudo está confuso aí. E a mãe, com muita tranquilidade, disse, não, meu filho, o problema é que você está olhando de baixo para cima. A mãe pegou aquela criança em seus braços e disse, meu filho, agora você olhará de cima para baixo. E a criança olhou de cima para baixo, enxergou o lado correto do bordado, e estava bordado uma linda flor, perfeita, sem nenhum defeito. Moral da história, amada igreja, hoje na condição humana que estamos, nós enxergamos tudo de baixo para cima. Muitas coisas que vivemos aqui nessa terra nós não compreendemos. É confuso ao nosso entendimento, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê essa situação, essa luta, esse embaraço. Temos dificuldades de compreender porque enxergamos de baixo para cima. Mas chegará o grande dia que estaremos na eternidade com Deus, amém? Quem estará, dê um glória a Deus aí bem alto. Estaremos na eternidade com Deus, e o Pai Celestial dirá, meu filho e minha filha, vem aqui em meus braços. Agora você olhará de cima para baixo, e nós veremos que tudo o que passamos aqui nessa terra, os momentos bons, de prazer, de alegria, a bonança, as lutas, os desafios, os enfrentamentos, os embaraços, tudo esteve e sempre estará em perfeita harmonia com os planos de Deus. Nada foge do controle e do domínio das mãos poderosas do Senhor. Então aguente firme. Se está difícil, aguente firme. Deus está lapidando você. O ouro que nós carregamos nos anéis, nos brincos, nos colares, as joias, elas não são encontradas dessa forma polida, brilhante, linda como são, e tão valiosas. Elas são encontradas de forma impura, e já passa primeiramente pela peneira. O ouro é assim, diamantes também, e depois de ser peneirado, é colocado no fogo, e depois de ser colocado no fogo, é jogado na água fria, e marreta em cima, e o processo se repete por várias vezes, fogo, água fria e marreta, fogo, água fria e marreta, até que as impurezas vão saindo e fica aquilo que é puro e valioso, a joia, o ouro tão valioso. Suporte o processo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Se Deus
te colocou no fogo, é porque você é uma joia rara. É porque Ele está te lapidando, Ele está te forjando, Ele está trazendo crescimento e fará de você um crente maduro na fé. O fogo, o trabalhar de Deus, o processo de Deus, amada igreja, isso é perfeito. Ele sabe extrair o melhor de nós. E eu compartilho algo meu aqui com os irmãos. Irmãos, eu tenho uma facilidade de fazer as coisas fluir quando sou colocado sob pressão. Com mais alguém acontece isso? Ou é só comigo? Olha quanta gente. Às vezes, quando eu me sinto desafiado, quando eu sinto um desafio grande diante de mim, aí as coisas fluem de forma sobrenatural. Talvez isso tenha acontecido com você também. Não tenha medo diante do desafio, ou da luta, ou de um enfrentamento. Não tenha medo, porque o medo é de Satanás. Isso pode minar a sua fé. Confie em Deus, dependa de Deus. Ah, mas eu não tenho mais força. O profeta Elias não tinha mais força, irmãos. Chegou a desejar a morte, mas Deus enviou o anjo e deu pão e água para ele se fortalecer e caminhar por 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. Talvez você possa estar no limite e não tem mais força também. Fique firme. Deus está dando pão e água para você nessa noite. Suporte o processo e o propósito de Deus se cumprirá na sua vida e através da sua vida. Você é uma joia rara, você é valioso, valiosa para Deus, e Ele está trabalhando em você. Ele usa nossas provações para moldar-nos e preparar-nos para grandes coisas. Assim como o Senhor disse a Ezequiel, Ele não dá grandes responsabilidades para quem não foi testado. Deus nos testa, nos forja, para nos dar grandes coisas. Então, aguente firme o processo. O processo é passageiro, é temporário. Confie em Deus. Paralelo com isso, é o último versículo, já vou concluir. Mas o Salmo 23, escrito pelo rei Davi, expressa muito isso. Ele não estava em uma época de bonança e mil maravilhas. Ele estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado. Mas ele deposita a sua confiança em Deus e diz, salmo muito lindo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da tua justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara, Senhor, uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e óleo que representa para nós hoje uma vida cheia do Espírito Santo. Que a sua vida seja cheia do Espírito Santo, a ponto de transbordar, e o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. Uma vez por mês, foi isso que o salmista disse? Uma vez por ano? De vez em quando Deus estará presente? A misericórdia e a graça de Deus, a bondade de Deus, todos os dias estão presentes na nossa vida. Todos os dias o sustento de Deus está presente nas nossas vidas. Então tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, tenha esse apetite espiritual e se alimente da presença do Senhor. Portanto, aguente firme as suas lutas, pois elas têm um propósito. O Senhor está preparando você para algo grande. Jesus é o nosso melhor alimento, o pão e a água viva que nos sustentam. Ele nos dá forças para enfrentar qualquer desafio e seguir o caminho que Ele preparou para nós. Neste dia, amada igreja, lembre-se de que Jesus é o seu sustento. Ele é a fonte da sua força, e com Ele você pode caminhar em vitória. Vamos juntos. Eu estou nessa caminhada, e quem está aí, dê glória a Deus. Estamos nessa caminhada com Jesus.
Ele está presente neste lugar. Feche os teus olhos. Pai Santo, amado e eterno, louvamos a Ti. Recebemos a Tua palavra, ó grandioso Deus. Esta palavra que é Tua e veio ao nosso encontro nesta noite. Culto da família, Pai. Aqui está o Teu povo com o coração aberto. E o Senhor falou fortemente conosco, Pai. A Tua palavra, uma vez que é lançada, esta não volta vazia. Esta liberta, cura, restaura, transforma, exorta, edifica, traz a salvação. E que a Tua palavra, Senhor, se cumpra em cada coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue ministrando e falando fortemente com cada vida. Pai Santo, amado e eterno, recebemos a Tua palavra, tomamos posse da nossa vitória, por tudo Te louvamos, em Teu santo nome. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez você pode aplaudir Jesus. Em pé, vamos adorar. Jesus está aqui presente, queridos. Então tenha essa sede, esse apetite, através deste louvor, desse cântico, dessa adoração. Abra o coração para o Senhor. Profundas
Louvado seja teu nome, Deus. Louvado, bendito seja o teu santo e poderoso nome, Deus. Amado, agora você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Entregar a Ele também através da nossa vida financeira, a nossa adoração. Se essa noite você vai fazer, pega no meio de suas mãos, vamos adorar o Senhor também através desse recurso. Sabemos da responsabilidade da igreja de fazer de a obra crescer, do evangelho ser expandido, tá? E isso envolve também o ID. O ID envolve a vida financeira da igreja. Através desse recurso, templos têm sido levantados, pessoas têm levado a palavra de Deus a outras nações. Se assim você vai fazer essa noite, você vai estar adorando também o nome do Senhor em vários lugares e alcançando várias almas. Assim você faça, pegue no meio de suas mãos, já vamos estar orando. Pai, te louvamos, Deus, e agradecemos ao Senhor. Pois temos, Pai, esse privilégio, Senhor, de também te adorar. Através, Senhor, desse recurso, Pai, da nossa vida financeira, Senhor, nós te devolvemos, Pai, aquilo que já é do Senhor. Deus, venha abençoar, Pai, o teu povo, a tua igreja. Assim, Senhor, a tua palavra, Pai, tem nos prometido, Deus, que todo recurso tem, Pai, chegado à casa do tesouro, e assim o Senhor, como uma promessa, Pai, abriria a janela do céu e derramaria bênçãos, Pai, grandemente sobre a vida daqueles assim, que têm praticado esse princípio, Deus. Pai, o Senhor repreenderia o devorador de nossas casas, Senhor, de nossos lares, Deus, de tudo aquilo que fazemos, Pai. Senhor, venha abençoar, Pai, essas mãos, Senhor. Venha abençoar, Senhor, esse teu filho que assim tem praticado, Pai, tem obedecido a palavra do Senhor, que é, Senhor, devolver o dízimo, Senhor, ser grato, Pai, pelo que o Senhor tem feito, Pai, sobre as nossas vidas, através da oferta, Deus. Pai, que o Evangelho, ele seja, Senhor, expandido, Senhor, para 4 cantos, Senhor, desse mundo, através desse recurso que a igreja tem levantado, Senhor. Pai, venha, Senhor, fazer com que a tua obra cresça, Pai. Deus, e essa vida, Pai, que assim praticando, Deus tem, Pai, essa oportunidade de crescer diante do Senhor também. Aquela vida, Pai, que tem o desejo no seu coração, mas não tem tido oportunidade, não tem tido recurso. Deus, que tão logo o Senhor abra, Pai, uma oportunidade, que abra uma porta, Deus, para que assim Ele faça. E Ele vê as mãos do Senhor, Pai, sobre a vida e sobre a casa dele. Deus, assim, Pai, nós consagramos todo o dízimo e toda oferta, Pai, à tua casa. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amados, faça com alegria no seu coração. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
nada pode revelar. O mapa pode me salvar. O mapa pode me salvar. O meu tesouro é Jesus. Eu preciso dele. Ele é a minha luz e a minha salvação. É o que a Bíblia diz. Somos um com ele. É o que a Bíblia diz. Somos um com ele. Este tesouro vem do próprio Deus. Tantas histórias e parábolas. Um filho perdido que foi achado e voltou pra casa. E voltou pra casa. O meu tesouro é Jesus. Eu preciso dele. Ele é a minha luz e a minha salvação. É o que a Bíblia diz. Somos um com ele. É o que a Bíblia diz. Somos um com ele. Uma ovelha que se perdeu do pastor. Uma moeda que desapareceu. Mas um milagre aconteceu. Prova do amor de Deus. Prova do amor de Deus. O meu tesouro é Jesus. Eu preciso dele. Ele é a minha luz e a minha salvação. É o que a Bíblia diz. Somos um com ele. É o que a Bíblia diz. Somos um com ele. A palavra é Jesus. 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 Louvado seja Deus. É comum um pensamento que as crianças serão a igreja do futuro. De fato serão, mas o pensamento correto é as crianças são a igreja de hoje. Certa ocasião as crianças foram até Jesus
E o Senhor Jesus começou a impor as mãos. E os apóstolos, achando que as crianças estavam importunando Jesus, começaram a enxotar elas. O Senhor Jesus disse: não, deixem que venham a mim os pequeninos, pois deles pertencem o reino dos céus. As crianças são a igreja de hoje, irmãos. Move o coração de Deus. E eles estiveram aí na escola bíblica de férias, aos sábados, recebendo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, em comunhão. Que grande alegria. Da mesma forma também os juniores, lá no colégio do bairro Empírio. Que trabalho maravilhoso. E simultâneo aqui com o culto da família, tivemos também nessa noite o culto dos juniores, com 36 juniores presentes. Glória a Deus, igreja. Amém. Amados, quero aqui transmitir os avisos rapidamente. Na sequência, já estaremos encerrando. Nós teremos na próxima sexta-feira a nossa vigília mensal, que antecede a Santa Ceia do Senhor. Então, próxima sexta-feira, início às 22 horas e vamos aí até às 24 horas, até meia-noite. 2 horas, irmãos. Podemos dizer que é uma mini vigília. Falamos sobre fome de Deus e é valioso para nós uma vigília como essa que temos todos os meses antecedendo o culto de Santa Ceia. Participe, se esforce para estar presente juntamente com toda a sua família. E no domingo que vem, culto de Santa Ceia. 2 cultos, primeiro às 7, o segundo culto às 18 horas. Lembrando que nos cultos de ceia, nós temos antecedendo o período de oração com a Uniora. A Uniora hoje é um departamento da nossa igreja. A sigla Uniora, União de Oração e Intercessão Quadrangular. Tem uma equipe, inclusive, nesse presente momento, estavam intercedendo aqui pelo culto. Isso é um grande diferencial. Todos fazem parte. Oração, irmãos, orar é sem cessar. A Bíblia nos ensina. Então, no próximo domingo, a partir das 6:30 da manhã, já estaremos com um período de oração aqui na Catedral, no culto de manhã. E vamos até às 6:50 da manhã. Terminando 10 minutinhos antes para iniciar o culto das 7. À tarde, às 17 horas, já estaremos iniciando com um período de oração aqui na Catedral. E vamos até às 17:50. Aí às 18 horas já iniciando o culto de Santa Ceia. Então você se chegando um pouco mais cedo, você achando o seu lugar, se ajoelhe na presença de Deus. Abrindo o seu coração, colocando a sua vida, a sua família e intercedendo também por toda a amada igreja. Todos estão convidados a fazer parte desse período de oração. Também atendimento jurídico com o pastor Elias. Você pode procurar a secretaria da igreja no horário comercial e você pode estar agendando esse horário. Se você precisa de uma direção, de um atendimento nesse sentido, com o pastor Elias, atendimento jurídico, só procurar a secretaria no horário comercial. No dia 8 de agosto, às 19h30, no Salão Superior, teremos o café com os pais dos juniores e das crianças. Estará presente a doutora Júlia Zucchini, médica pediatra. E será também aí um momento muito valioso para todas as mamães aqui presentes. Procurem a liderança de crianças para você realizar a sua inscrição, papai e mamãe. São esses os avisos. Quero aqui me despedir de todos que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua família. Fique na bênção, fique na paz.